somos do império do Messias. Nós não somos do império de Satanás. Ele não impera sobre nossas almas. Por isso estamos aqui e sempre dizemos para os nossos ouvintes, os cumprimentamos com boa noite, bom dia, com Jesus. Nós vamos usar a escritura citada, que é São Mateus capítulo 4, e também, se der para chegar lá, vamos ter a brecha a partir do parágrafo 101. A brecha é um intervalo, é uma mensagem que ocupa cronologicamente um lugar entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. O profeta de Deus pregou a brecha logo depois da mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade. E logo começou a abrir os selos. Então, se Deus permitir, quiser, nós vamos chegar nesta mensagem, a brecha, a partir do parágrafo 101. Vamos ficar de pé. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Nessas alturas, o diabo estava citando o Salmo 91. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nós pedimos a Deus mais uma vez, suplicamos que não olhe para a nossa indignidade, que não olhe para nós como homens, mas sim
como seres espirituais, que tem custado esse sangue precioso vertido no Calvário. Que o Senhor olhe este vermelho através do vermelho, do Calvário, para que vivamos até aquela hora quando tudo isso desaparecerá. Tudo será aniquilado e nós subiremos em corpos celestiais glorificados a encontrar o Senhor nos ares. Então é quando não vamos necessitar mais do sangue, do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aceite estes louvores. Esperamos cura em massa, ó Deus. O povo de Deus precisa, ó Deus, de saúde, de força, de coragem, de otimismo, de levantar a cabeça, olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima. Pedimos isto, crendo nisto, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. O conjunto canta: nada impossível é.
Deus recompensa esse louvor. Somos do império do Messias. Parece que estou meio impressionado com isso. Fica tão novo. E é o destaque de hoje de manhã, não é? Como o irmão Elias destacou, lá de Bom Jesus. Onde está? Ele fez o destaque do rei, se guardou. E a igreja está sob seu domínio. Então, no reino, Deus é o rei e a igreja é seu domínio. Destaque de manhã. Interessante, Deus coloca pessoas na vida da gente e só a presença delas ajuda a gente. De longe. Você adquire uma ligação inconsciente. E são anjos que Deus dá para a gente. Uma certa feita, eu estava numa situação muito crítica. Chegou um tipo assim de um mendigo desses que vivem na rua sem compromisso, sujo. Falou para mim, chegou na janela do carro: o seu anjo é forte. O seu anjo é muito forte. Eu falei, é mesmo. Logo começou a cair uns pingos d'água, uma chuva muito grossa. Por outro lado, existem pessoas que são de mau olhares, de má, terrível mesmo, má atmosfera. O profeta disse que elas o oprimiam. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, e quando nós nos colocamos aqui diante desse povo que faz menção do nome do Senhor, a gente fica surpreso pela tão grande aceitação, pela tão grande reverência, pelo tão grande amor. Pessoas que têm passado por vales, momentos escuros. Eu estava dizendo para um rapaz essa semana, um irmão, companheiro, disse: você está passando pelo vale da sombra da morte. Salmo 23. Mas a morte não pode atingi-lo. E nós precisamos de ter confiança não naquilo que somos como pessoas humanas, porque isso está constatado, não só pelo que o profeta declarou, e Paulo também, em Romanos 7, miserável homem que sou, o bem que eu não quero fazer, o que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E o William Branham disse: o maior inimigo que eu conheço
se chama William Marham Branham. Então, isso fica à parte. Mas nós temos de confiar no nosso homem interior, naquilo que somos como semelhança. E nós não somos semelhanças do diabo, nós somos semelhanças de Deus. Aleluia. Em São Mateus capítulo 3, nós vimos aqui o batismo de Jesus, a partir do verso 13. E no verso 16, está escrito: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E então este mesmo Espírito o conduziu para o deserto. E o Espírito Santo, que gerou a Jesus, entregou a Jesus a Satanás. Entregou o seu corpo. O homem Jesus foi entregue a Satanás pelo Espírito Santo. Aquela pomba o conduziu para o deserto, e desde então, depois de ficar sem comer, sem beber água, por 40 dias, o diabo teve poder até mesmo de transportá-lo. Ele ficou entregue, como Jó ficou entregue. Mas você viu lá quando o irmão Branham foi entregue a Satanás, sua filhinha estava morrendo. E o diabo usou o maior argumento que um homem pode ouvir para se escandalizar com seu Deus. Ele disse: olha, esse Deus que cura os outros através de você não te ama, não está te dando nenhuma satisfação. Olha lá sua mulher, pela qual você morre, defunta. Olha aí sua filha como está. E ele nem falar com você não quer. Você tem que entender as fases de sua vida como cristã, como cristão. É aí que se manifesta a fagulha da eleição, da predestinação, da alma. Porque aquilo, tão pequeno como é, saiu quando ele estava concordando com Satanás, concordando com o diabo. Ele deu lugar ao raciocínio, aos sentidos, aos sentimentos. Então, aquela coisinha do tamanho de uma unha disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai, minha filhinha. Fechou os olhos dela, ela partiu. Ah, irmãos,
Jesus não sofreu só a pena do Calvário. Aquilo ali foi cruciante. Foi terrível, foi um teste. Foi o seminário para entrar no ministério. Muitos de nós queremos começar ministério sem nenhum ataque do diabo, protegido por todos os lados. É como esse filho, essa filha, que cresce sob uma proteção doentia de pais, de mães. Eles têm que aprender a vencer o diabo. Eles têm que aprender a fugir do diabo, a resistir o diabo. E Deus não poupou seu filho. Ele desceu ali em forma de pomba e com a intenção de levá-lo para o deserto. Não foi para um seminário, não foi para uma faculdade. Agora você vê. Se você vai fazer qualquer coisa nesta vida, prevenindo o seu futuro, você deve ser levado pelo Espírito Santo. Se você for levado pelo Espírito Santo para uma faculdade, fique sabendo que foi Deus quem levou, você vai vencer o diabo lá dentro. E se ele não te levar lá, deixar dentro de casa, você vai ter que vencer o diabo dentro de casa. Se ele te deixar na roça, plantando arroz, feijão, você vai ter que vencer o diabo lá, no deserto. Mas contanto que cada um tenha sua própria convicção. Deus vai comigo. Não é o hino assim, Deus vai contigo? Porque se for conduzido pelo Espírito Santo, veja só, o diabo será vencido. Se não for conduzido pelo Espírito Santo, mas pela razão, conduzido por terceiros, simplesmente pelo natural, fique sabendo, não vai vencer o diabo. Vai vencer? Eles dizem, venceu na vida. Mas esse vencer na vida, na maioria dos casos, tem sido derrota, vitória do diabo. E os pais ficam tão felizes com a derrota dos filhos e a vitória do diabo em suas vidas, selando-os para o inferno, para a separação de Deus. É isso. Você vê isso como se vê a claridade do sol. E não se pode fazer nada. Não se pode atravessar. Se você vai para um casamento levada por Deus,
pelo Espírito Santo, você vai enfrentar o diabo, aonde quer que seja, mas você vai vencer. Aleluia! Porque o que estava escrito a favor de Jesus está escrito a favor de sua igreja, de seu povo, de seus filhos, daqueles que estão sob o seu império. Não tenha dúvida. O profeta disse: se eu soubesse que para salvar meu filho José, o filho da velhice dele, eu teria que fazer aí um apartamento de concreto de 10 metros de espessura e colocá-lo lá dentro, eu faria de 20 metros. Mas ele disse: isso não salvaria José. Sem dúvida alguma, as Escrituras estão nos mostrando, veja só, que Jesus ficou à mercê do diabo. Que ousadia! Veja só. Então o diabo o transportou, transportado pelo diabo. A cidade santa. E logo, então, o colocou sobre o pináculo do templo e lançou o seu desafio. No verso 8 diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Jesus transportado pelo diabo. Eu já entrei em avião, tenho entrado em veículos, e entendo que estou sendo transportado pelo diabo. Toda essa ciência, toda essa tecnologia, a árvore da ciência do bem e do mal, está a uso dele, desde o Éden. Se não for transportado pelo Espírito Santo, a consequência é fatal. Nós vimos o exemplo de José lá no Egito. Seus irmãos se ensoberbeceram, criaram uma inveja terrível contra ele, e por fim José foi transportado por ímpios e foi parar no palácio. Não foram filhos de Deus que transportaram José. Mas, no entanto, eles estavam trabalhando para Deus, para cumprir um tipo de Cristo, de Jesus. Mas aquilo custou realmente.
400 anos de escravatura depois do próprio Israel. As coisas nascidas desta forma. José foi para o Egito conduzido pelo Espírito Santo. João, o apóstolo São João, foi entregue a Satanás, foi entregue nas mãos do inimigo. Por que tanta gana contra um homem daquele, que afinal de contas é o símbolo do amor? Jogaram-no num tacho de azeite fervendo, por 24 horas fervendo, e ele não morreu. Não teve uma bolha sequer de queimadura. O Espírito Santo estava brincando até. Deus estava brincando com aqueles homens. Joguem. Mas eu quero ele não é no tacho de azeite. Eu quero ele lá na ilha de Patmos. E a minha igreja, os santos, nunca vão fazer isso. Quem tem que fazer é vocês. Quem tem que fazer é o diabo. Porque lá é de lá que vai sair o Apocalipse. É lá que eu vou fechar parênteses da minha Bíblia sagrada. Aleluia, é lá. Ei, bênção tremenda. Como Deus é Deus. E eles fizeram o julgamento. O homem é feiticeiro. E Deus estava atrás daquilo. É isso mesmo, ele é um feiticeiro. Faça isso. Essa é uma boa ideia. Leve-o para a ilha de Patmos, lá no mar Egeu. Lá tem serpentes, dragões, feras, os piores bandidos, facínoras, homens desalmados, eram jogados lá. E João foi jogado lá como tal. Quem foi que levou João para lá? Aleluia! Você está pensando já onde você está. O que você está sofrendo? O vale que você está cruzando. Sansão, a Bíblia diz que seus pais não podiam entender aquilo. Tantas moças, mulheres israelitas, e um homem cheio do Espírito Santo, um homem que estava defendendo o seu povo, quebraram uma tradição, um princípio, uma lei. O profeta diz, viu, irmã, se você não tem a revelação do que significa casar com um descrente, irmão, se você não tem a revelação do que significa casar com uma descrente, leia Esteja Certo de Deus, parágrafos 6 e 7. É uma coisa maligna. Você precisa dar uma reparada na sua revelação.
Segunda aos Coríntios, capítulo 6. Dá uma olhada. Se você tiver que atolar, atole no caminho. Atole no caminho, não saia fora do caminho. Os pais não entendiam que aquilo vinha do Senhor. Aquele namoro, aquela namorada filisteia, que tinha mel nos lábios. Eles não podiam entender, aquela mãe, naturalmente, quem sabe algum dia teve que dizer: meu filho, não me apareça aqui, por favor. Não me apareça aqui. E ela estava certa. A palavra diz que os velhos não podiam entender que aquilo vinha do Senhor, que era Deus entregando a sanção para o diabo. Dalila é um diabo. O pior diabo que existe no mundo, em todos os tempos, desde o Éden, é fêmea. Faça a trilha da serpente. Busque a trilha da serpente. E venha até o Apocalipse. Depois se transporte para a história da igreja. Para a história universal. Política religiosa. Mas aquilo vinha do Senhor. Um homem passando por uma experiência daquela, sabe por amor de quem? De nós. Não foi só Jesus que foi sacrificado por nós. José foi sacrificado por nós. Moisés sofreu por causa de nós. Israel sofreu por causa de nós. Esses gentios deveriam viver exuberantes, agradecidos a Deus, amar estes personagens, dar nomes aos seus filhos somente deles e delas. Ah, você encontra uma Ana, você encontra a própria Rebeca, Raquel, a Maria, a Virgem Maria. Aleluia! Você encontra, veja só, a frase mais importante, mais acentuada que existe para se cantar a poesia, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Satanás cirandando. Pedro, o diabo pediu para te cirandar. Eu intercedi por você, Pedro. Mas Pedro não deixou de ser cirandado. A intercessão foi justamente para que ele não viesse a sucumbir. Nós estamos vivendo a arena do ego, a arena da razão.
E você não pode abrir a cabeça da mulher e colocar a luz que você tem lá dentro. Não pode abrir a cabeça do marido e colocar a luz que você tem lá dentro. Não pode abrir a cabeça do filho, da filha e fazer isto. É hora da realidade de que a salvação individual é pessoal. Eu quero entrar na mensagem à brecha. A brecha, a partir do parágrafo 101. Não sei se vai ter conotação com a meditação que temos tido até agora. Vamos ver. Agora, Adão podia dizer: montanha, mova-te daqui para ali. E isto seria feito. Adão podia dizer: esta árvore que seja arrancada e seja plantada aqui, ali. E isso seria feito. Sem nenhuma força motriz, mecânica. Não. Era simplesmente pela palavra, a qual Jesus usou lá no monte. A essas alturas, você vê que foi muito mais significativo, muito mais importante do que Adão mudar uma árvore de lugar. O uso da palavra no monte da tentação foi muito mais significativo do que mudar árvores, chamar a fruta na mão. Se tivesse que mudar o curso de um rio, era só falar: olha, eu quero que você corra para cá. Não passe por aqui, passe por ali. Conversar com a natureza. Era isso que tinha, antes de ser entregue a Satanás. Ele tinha completo, supremo controle, como um Deus menor sobre Deus, nosso Pai, porque ele era um filho de Deus. Agora, não poderíamos parar apenas um minuto e tomar nosso verdadeiro sermão aqui? Vem? Então, se o sangue tem purificado isto de volta, e então vem. Olhem o que aquele filho de Deus, o segundo Adão, fez. E disse: as obras que eu faço, vós também a fareis. E a principal obra, você pode não fazer a obra de abrir olhos de cego. A igreja pode não fazer isto, como o irmão Brana fez, como Jesus fez. Não colocar paralítico para andar. Não ressuscitar mortos. Ela pode não curar o enfermo,
Mas vencer a Satanás, ela tem que vencer. Aquela palavra através da qual Jesus venceu o diabo no monte da razão, no monte dos sentidos, no monte dos cuidados por esta vida. Onde está a salvação dos filhos? Eu quero descobrir. Pelo próprio Espírito Santo. Só pode ser na palavra. Ela pode falhar em tudo, sofrer tudo. Ela não pode falhar em vencer o diabo pelo que está escrito. Aleluia! Quando a morte chega, desafiando, está escrito, Satanás, que ele me ressuscitará. O profeta diz que a morte desafiou a Paulo. E agora, Paulo, o que você vai fazer? Ele exclamou: onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na sua vitória, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Jesus disse: se não podeis as mínimas coisas, como vão poder as máximas? A palavra que Adão tinha era suficiente para extirpar a serpente do Éden. Porque o diabo teve que usar um ser que estava lá dentro do Éden, dentro da igreja. Jamais, sem um cavalo de Troia, jamais ele conseguiria. Tinha que pôr a coisa lá dentro. Isto é certo. Eu estou convosco na mesma situação. Todos nós, diz o profeta, estamos em situações iguais. Ele tinha a palavra. Eva tinha a palavra. Eva tinha o direito de usar a palavra. Ela tinha por dever. Ela não precisava nem de usar a palavra. Bastava ficar atrás do seu marido. O seu marido tinha a palavra. O diabo não podia trazer semente através do macho. Tinha que trazer através da fêmea. O Caim não podia nascer através de Adão. Mas o Éden foi entregue a Satanás. O profeta diz por não usar essa palavra. Mas ele disse: o segundo Adão usou e deu a palavra. Ai, meu Deus. Eu estou falando de coisas que eu mais necessito. De coisas que mais careço. O hino diz:
careço de ti, Senhor. Adão perdeu sua herança, a terra. Ele entregou a terra ao diabo. Adão, através de sua mulher, entregou a terra a Satanás. Como é que ele foi oferecer para Jesus lá todo o reino e toda a glória da terra? Quem lhe deu? Agora ela passou de suas mãos para aquele a quem ele vendeu, para Satanás. Ele vendeu sua fé em Deus pelo raciocínio de Satanás. Por esta razão, sua vida eterna, seu direito à árvore da vida, seu direito à terra pertencia a ele, e ele perdeu cada pedaço disso para as mãos de Satanás. O profeta diz: você não pode culpar o diabo em muitas questões. Se você foi lá no terreno dele, se oferecer para ele, você comprou o aparelho de televisão para pôr dentro de casa, você convidou o diabo para entrar na sua casa, insistiu, pagou para ele entrar. Através daquela e daquele, e você entende tudo isso, basta colocar reticências. Bem, ele passou isto de suas mãos para as mãos de Satanás. Por essa razão, agora isto retornou e tem sido contaminado, está tudo contaminado. A terra está destruída, não há valores morais, não há justiça. Isaías disse que é trapo de imundícia a justiça. Mesa cheia de vômito. E a semente de Adão tem destruído a herança que Adão teria tido. Acabou com a herança, acabou com a terra, acabou com o reino mineral, com o reino vegetal. Acabou com a atmosfera, estão com medo do sol, estão com medo do calor, do fenômeno da estufa, dos polos se descongelando. Mas quem acabou com isto? Quem foi que acabou com isto? Oh, Deus! Como diz o pastor Euclides na unção, tem dó de nós, ajuda nós. Por essa razão, isto retornou e tem sido contaminado, e a semente de Adão tem destruído a herança que Adão teria tido, que é a terra. Você vê quando tem um irmãozinho que fala errado e troncho, e aquilo, às vezes, então, quando não é criticado, nós nos tornamos humildes, entre aspas, fazendo uma grande vantagem de considerá-los. Que isto? Nós somos menores do que eles. Eles são superiores a nós. Quanto menor, quanto mais simples, quanto mais indouto, quanto mais sem educação, maior do que nós.
A quem é mais dado, mais exigido. Aleluia. Eu parei outro dia em Tucson, onde eu moro. Eu estava falando com alguém em cima, no alto da montanha, olhando para baixo. Eu disse: o que você acha? Há 300 anos atrás, o velho Papago desceu por o índio, né? Por ali, sobre sua carroça, com sua mulher e crianças assentadas atrás, passearam ali em algum lugar e viveram tranquilamente. Não havia nenhum adultério, nenhum uísque, nenhum jogo, nem nada entre eles. Eles viviam limpos. E o coiote descia, o riacho, cada noite, através de Tucson aqui, uivando. E as alfarrobeiras e cactos floriam nos barrancos ao redor. E Jeová olhava sobre isto e por certo, Jeová sorria. Jeová sorria. Você escolhe o alto de uma cidade. Você não tem como morar num lugar que pode ver o centro cintilando de noite, sem ter a noção do que está acontecendo ali. E Jeová olhava sobre isto e por certo sorria. Mas o homem branco veio naquele caminho. E o que fez ele? Ele arrancou os cactos, ele poluiu a área com suas latas de cerveja e garrafas de uísque. Ele tem arruinado a moral da nação. A única maneira pela qual ele podia vencer os índios era acabando com a alimentação deles, o búfalo. Mas a igreja do Senhor, do Deus vivo, você crê ser um deles? Você crê ser uma delas? Você tem que ficar um pouco aborrecida. Você tem que ficar um pouco triste, aborrecido. Consigo mesmo. Não é com ninguém, não é com o marido, não é com a mulher, não é com o filho, não é com o vizinho, não é com o trânsito. Meio desgostoso consigo mesmo. Por quê? Por que isto? É porque tudo está nas suas mãos. Não temas, ó pequeno rebanho, não temais, porque ao Pai agradou vos dar o reino. O reino, aleluia. Vamos dominar. Vamos dominar. Aleluia. Comece a dominar a si próprio, a si próprio. Em nome de Jesus Cristo, domine esse tumor, essa doença maligna. Domine essa natureza ranzinha. Domine esta língua, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.